Nosso assunto agora é a depressão, uma doença que atinge cada vez mais brasileiros. E ao contrário do que muita gente pensa, tem cura. O tratamento envolve psiquiatras e psicólogos e o uso de medicamentos. A radialista Carol, que não quis se identificar, tem hoje 35 anos. Mãe de 3 filhos, há mais de 20 anos, ela convive com uma doença, a depressão. Com 13 anos, eu tomei uma quantidade excessiva de remédio e fui parar no hospital, né? Eu tentei o suicídio e aí foi quando a minha família me levou para começar o tratamento. Conviver com a depressão não é fácil, nem para Carol, nem para a família e para os amigos. A radialista conta que nem sempre contou com o apoio dos mais próximos. É muito difícil para a família e para os amigos. Inclusive, assim, agora, nessa última crise, eu me afastei de todos os meus amigos, porque as pessoas não entendem. Elas acham que uma semana você tá doente, tá ruim, é uma coisa. Passar disso já é exagero, você já não quer, você já não tem força de vontade. E aí, o que aconteceu? Foi quando a minha família entrou e começou a me ajudar, e a minha terapeuta chamou a minha família para conversar e colocou para eles que isso é um tratamento de anos e que não adianta eles me cobrarem uma postura em um mês, em uma semana, em 20 dias, porque essa postura não vem. Então, assim, as pessoas têm que ter paciência, elas têm que entender que é uma doença. É tristeza, às vezes, é doença e precisa de tratamento. Segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria, 10% dos brasileiros sofrem de depressão, um total de 20 milhões de pessoas. A doença pode se manifestar como resposta a um acontecimento real, como uma doença ou tragédia na família, pode ser motivada por perspectivas e receios do futuro ou pode não ter relação direta com a vida do paciente, mas sim já fazer parte do temperamento da pessoa. Entre os principais sintomas da depressão estão a baixa autoestima, o desinteresse e a perda do prazer nas atividades cotidianas. Outros sintomas são alterações no apetite, transtornos do sono, diminuição de energia, pensamentos suicidas. Em crianças e adolescentes, sintomas comuns são irritabilidade, rebeldia e baixo rendimento escolar. O diagnóstico de depressão não é simples e, portanto, é essencial procurar o profissional adequado. O tratamento, em geral, envolve o uso de remédios antidepressivos e sessões de terapia. Para falar sobre depressão, nós convidamos o psiquiatra Leonardo Moreira. Ele está no Salão Verde com a repórter Paula Medeiros. Paula, por que é difícil o diagnóstico da depressão? Adriana, a depressão tem algumas características que podem ser confundidas com tristeza e não são de difícil identificação. Muitas vezes a pessoa que tem a doença não sabe e também os familiares e os amigos não percebem que aquela pessoa está sofrendo de depressão. O diagnóstico da depressão deve ser feito por um profissional capacitado. Doutor Leonardo Moreira, como é esse diagnóstico da depressão? Como é feito? Então, Paulo, o diagnóstico da depressão é um diagnóstico complexo, né? Que, como a gente viu na reportagem, dependendo da idade, a pessoa pode apresentar sintomas diferentes. E uma coisa importante é ressaltar, algo que não foi dito, que os idosos manifestam a depressão de uma maneira muito diferente. Às vezes não aparece irritabilidade, não aparece desinteresse, mas aparece uma desorientação, uma dor. Alguns adultos também manifestam a depressão com dores, né, com sintomas físicos, né? E também é importante ressaltar as comorbidades que existem entre a depressão e os outros transtornos mentais. Muitas vezes a gente identifica uma depressão quando a pessoa já começa, por exemplo, a fazer abuso de álcool, que já é uma tentativa de aliviar aquele sofrimento que a pessoa está passando. Então é um diagnóstico complexo que deve ser feito por um médico, de preferência um médico psiquiatra, e ele deve encaminhar os tratamentos adequados. Entre eles, um muito importante é a psicoterapia. O que os familiares, as pessoas próximas a um possível doente de depressão devem perceber? Há algum tipo de mudança que pode ser um sinal de alerta para a família?
Sim, como eu disse assim, depende da idade, né? Como a gente viu na criança, a criança pode alterar sem aparecer tristeza, pode ficar apenas irritado e tudo. Mas o que o familiar deve ficar atento é que a pessoa muda, né? Os familiares já não notam aquele comportamento como algo da pessoa. A pessoa está diferente, não é mais ela. E isso deve perdurar pelo menos 2 semanas, mais de 2 semanas. Se for menos de 2 semanas, só se for muito intenso. Quando a pessoa está diferente o comportamento, ela já deve procurar um auxílio médico para diagnosticar se tem realmente um quadro mental ou se é algo decorrente de uma alteração física. Por exemplo, no idoso, uma infecção pode mimetizar uma depressão. E, na verdade, é só uma infecção. Então, o médico é o profissional adequado para diferenciar e fazer esse diagnóstico nesses pacientes. Agora, doutor Leonardo, o que pode acontecer com o paciente caso a depressão não seja curada? Então, um problema muito grave é quando a pessoa entende que essa alteração do comportamento, não só a pessoa, mas o familiar, que é algo da pessoa, que é uma falta de vontade, uma falta de esforço, que se a pessoa quiser, ela dá conta. E isso é um desbalanço químico cerebral. A pessoa não tem como querer, né? Ela não tem o substrato físico para ter vontade. E se a pessoa fica dessa forma, o que vem são outras alterações. Começam a vir crises ansiosas, a depressão pode se agravar e trazer sintomas psicóticos, pode vir tentativas e efetivamente suicídio, né? Então as complicações vão se somando. O quanto antes a pessoa procurar tratamento e iniciar o tratamento adequado, melhor o prognóstico. Mais ela vai melhorar e menos complicação vai vir. A psicóloga Célia Moreira da Silva também participa do debate. Ela está no corredor das comissões com a repórter Mariana Pschitke. Mariana, qual é a diferença de tratamento aplicado por um psiquiatra e por um psicólogo? Por que o paciente que sofre de depressão precisa dos 2 profissionais? Olha, Adriana, pesquisas atuais mostram que cerca de 30% das pessoas com depressão não respondem bem ao tratamento inicial com remédios. E, além disso, mesmo os que se dão bem com a medicação, o remédio serve, em geral, para tratar da consequência da depressão e não da causa. Célia, qual que é a importância do psicólogo no tratamento de depressão? Olha, é muito importante porque você vai identificar a causa, né, como você já disse, e direcionar esse paciente para um tratamento mais específico, né? E para isso a gente tem uma rede uma equipe de multiprofissionais para encaminhar, né? E antes mesmo de fazer esse diagnóstico, a gente tem que prezar pela saúde física, né, da pessoa também. Então, antes de qualquer coisa, antes de qualquer atitude, movimento, a gente tem que encaminhar esse paciente e depois dessa avaliação com outros profissionais, aí dá sequência ao processo psicoterapêutico. No seu consultório, como é que é o tratamento para a depressão? Olha, o tratamento para depressão depende muito, vai de cada caso é um caso, né? Então a gente tem que analisar toda aquela estrutura, né? O que trouxe aquele paciente, o que o levou a procurar a psicoterapia, qual foi a demanda, né? Qual o motivo, a queixa principal que o levou a procurar o atendimento. A partir daí a gente começa a direcionar esse tratamento de acordo com as exigências, né, de acordo com a capacidade e com a disponibilidade e a vontade do paciente, porque ele não pode também ser induzido também, ele tem que querer também continuar a dar sequência a esse processo psicoterapêutico.